Olá, Invictus! Tudo bem com vocês? Hoje damos início à nossa Trilogia Invictus. E para quem não sabe o que é Trilogia Invictus, vou explicar para vocês. A Trilogia Invictus é um quadro que a Vet Invictus criou, onde nós disponibilizaremos para vocês, uma vez por semana, um tema para discussão sobre a medicina veterinária e nós postaremos o conteúdo em 3 principais lugares. Um resuminho no Instagram, uma aula completa aqui no YouTube e um texto para vocês baixarem em PDF, né? Na verdade, a gente vai produzir um e-book com todas as informações para vocês baixarem lá no nosso site. Não tem realmente como não aprender, né? E para inaugurar o nosso quadro, nós iremos falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é a criptococose. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, se inscrevam aqui no nosso canal para vocês não perderem nada da nossa trilogia e também já deixem um gostei aqui embaixo para a gente. A criptococose é uma doença fúngica que acomete animais domésticos, animais silvestres e pode também acometer o homem. E ela é atribuída a 2 principais espécies, o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gat. O Cryptococcus neoformans, ele é a forma mais comum observada nos animais domésticos e ele tem sido encontrado em fezes de aves, excretas de aves, em parte ocas de árvores e também em material orgânico. E ela tem uma característica que é muito importante. Ele é considerado um fungo oportunista, ou seja, ele geralmente está associado a outras doenças que causam uma imunossupressão, né? Então, por isso que ele é oportunista, é um fungo secundário. Ele geralmente não se manifesta como uma doença primária. O animal ele entra em contato com a gente e tendo uma doença prévia que causa imunossupressão, ele fica suscetível a desenvolver a doença. Já o Cryptococcus gat, ele pode ser também encontrado em fezes de aves, mas ele é mais encontrado em partes ocas de árvores e também em madeira em decomposição. E uma árvore que é bem característica, que pode ser encontrado esse fungo, são as do gênero eucalipto. E uma característica que diferencia o Cryptococcus gat do Cryptococcus neoformans é porque o Cryptococcus gat ele é considerado um fungo primário. E o que seria um fungo primário? Ele não necessita de uma imunossupressão do animal para poder desenvolver a doença. Então ele é um agente que pode ocorrer sozinho. O animal ele entra em contato com o Cryptococcus gat, mesmo ele não tendo uma imunossupressão, mesmo ele estando saudável, ele pode desenvolver a doença. Então eu quero que vocês fixem muito bem essas 2 diferenças, tá? O Cryptococcus neoformans é a forma mais comum, está associado à imunossupressão, considerado um fungo oportunista, e o Cryptococcus gat é um fungo que ele já é primário, ele não precisa estar associado a uma imunossupressão. Gravou essa parte? Então vamos dar continuidade. As aves sinantrópicas, como por exemplo os pombos, eles são considerados como reservatórios da doença. E o que isso quer dizer? Eles podem albergar o fungo na mucosa do papo, principalmente o Cryptococcus neoformans, e ele excreta esse fungo nas fezes. Essas fezes elas possuem muitos nutrientes que vão fazer com que esse fungo ele fique estável no ambiente, ele permaneça por muito tempo no ambiente. E como as aves elas estão muito presentes no meio urbano, essas fezes acabam representando um risco para a saúde pública, porque os esporos ficam ali, eles podem aerosolizar, ficar no ambiente e representar uma forma de contaminação, tanto para o homem quanto para os animais, principalmente aqueles de rua, que ficam na rua, eles acabam tendo um risco maior de desenvolver essa doença. Então, os pombos têm uma importância grande na criptococose nesse sentido. A principal via de transmissão do criptococcus é a via respiratória, principalmente através de leveduras que ficam na poeira ambiental e acabam entrando em contato com o animal através do sistema respiratório. Nós temos também a forma de inoculação direta na pele. Geralmente essa forma ela é mais rara, a principal é a respiratória, mas ela pode ocorrer através de lesões pré-existentes na pele que o fungo consegue penetrar. E aí vai causar a criptococose cutânea, principalmente. Está associada mais à criptococose cutânea. Existe também a transmissão através da ingestão de alimentos contaminados, mas essa também é em menor quantidade. A principal é a via respiratória, através da inalação de poeira ambiental contaminada. Essa é a principal via. Em relação aos sinais clínicos, nós temos 4 principais formas, então nós vamos falar de cada uma delas. A forma respiratória é a forma mais comum em felinos. Ela se manifesta principalmente através de granulomas na região nasal, espirro, secreção nasal. E esses granulomas que se formam na região nasal, eles são bem característicos. Geralmente são chamados de nariz de palhaço. Então forma aquelas massas arredondadas, avermelhadas, bem na região, no plano nasal ali dos felinos, e é conhecido como nariz de palhaço. Mas é muito importante a gente frisar que essa lesão nariz de palhaço ela não é patognomônica, ou seja, ela não é exclusiva da criptococose. Ela pode ser encontrada em algumas outras doenças, Mas quando ela é formada na criptococose, ela é bem característica, É a chamada nariz de palhaço. Mas é importante também que a gente faça o diagnóstico diferencial para algumas outras doenças que também têm esse sinal. Nós temos também a outra forma, que é a forma neurológica. É uma forma bem encontrada em cães,
tá? É mais comum em cães do que em gatos a forma neurológica. E os sinais clínicos, ele está associado a uma meningoencefalite. E os sinais vão variar muito do local onde foi afetado, né? Então pode ter pressão de cabeça, ataxia, andar em círculos. Então depende muito da região que foi afetada. Nós temos também a forma cutânea. Geralmente a forma cutânea é manifestada através também de granulomas na região da pele. Ele forma massas, né, grandes, semelhantes às que ocorrem no nariz do gato. Só que elas podem ser encontradas tanto na região de cabeça quanto na região de pescoço, em qualquer local. Ela pode ser encontrada em outros locais também, mas na cabeça e no pescoço são os mais comuns. Então elas são massas, né, bem firmes, arredondadas. Quando elas se rompem, elas ficam ulceradas, elas acabam drenando um conteúdo amarelado, assim, gelatinoso. E muitas vezes ela é confundida com neoplasia, tá? Porque ela acaba tendo uma característica bem semelhante, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. E nós temos também a forma ocular. A forma ocular, ela ocorre, também os sinais clínicos são muito variados, pode ter uveíte, blefaroespasmo. Então, mais pra frente eu vou falar pra vocês um pouquinho como é que a gente faz o diagnóstico, né, para diferenciar de outras doenças, mas basicamente a criptococose está associada a essas 4 principais formas. A forma respiratória em felinos é a mais comum, tá? Então, esse nariz de palhaço, ele é bem característico. Temos a forma cutânea, em cães a gente tem bastante a forma cutânea, bastante a forma neurológica. Em relação ao diagnóstico, ele também vai variar um pouco de acordo com o local da lesão. Por exemplo, se a gente tiver uma manifestação neurológica, a gente acaba optando por uma análise de líquor, né? A gente pode, por exemplo, fazer uma citologia do líquor ou uma análise de líquor. Quando nós temos a forma respiratória ou a forma cutânea, que a gente consegue fazer uma citologia, né? A citologia é um método muito eficiente para o diagnóstico de criptococose. Por quê? Ele é um método rápido, ele é um método fácil, ele é um método simples, né, de ser realizado. Ele acaba tendo um resultado bem rápido pra gente, né? E ele consegue diferenciar de muitas outras doenças que acabam sendo um diagnóstico diferencial, como por exemplo uma neoplasia, né? A gente faz ali a citologia rapidinho, já consegue diferenciar de uma neoplasia. Nós temos outros métodos, quando a gente tem a forma sistêmica, pode fazer um exame sorológico, né, com um teste de ELISA, também é utilizado, mas a citologia é uma das principais. A histopatologia também pode ser utilizada, tá? Então, de repente, retirar um fragmento ali da região e mandar para análise histopatológica também é um exame muito legal, é um exame muito bom de ser realizado. É importante lembrar que a citologia e a histopatologia, por exemplo, né, que são métodos muito utilizados, eles vão diagnosticar, por exemplo, as leveduras fúngicas, né, a presença ali de levedura fúngica. Mas ele não faz a diferenciação se é um Cryptococcus gat, se é um Cryptococcus neoformans, a gente precisa de um exame mais específico. Esse exame, ele é muito importante para você diferenciar, por exemplo, de outros, né, que são diagnósticos diferenciais, né, formação de um granuloma por um corpo estranho, ou uma neoplasia, né, um abscesso. Então ele acaba ajudando a diferenciar nesse quesito, mas ele não consegue determinar o tipo de fungo, né, não consegue determinar se é o Cryptococcus gat, se é o Cryptococcus neoformans. Então a gente precisaria de um método mais específico, como por exemplo o PCR, né, o PCR já consegue determinar pra gente qual é o tipo específico do fungo. E isso acaba sendo importante também no tratamento. Por quê? Porque o Cryptococcus gat, ele costuma ser refratário, né, ao tratamento comum. Ele é um pouco mais resistente do que o Cryptococcus neoformans, né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação por causa disso, né? Ele acaba sendo um tratamento mais difícil, acaba tendo um tratamento mais demorado, então é importante a gente fazer essa diferenciação também quando possível. Em relação ao diagnóstico diferencial, eu já falei alguns para vocês, mas vamos frisar alguns importantes, tá? Por exemplo, quando a gente fala da lesão de nariz de palhaço, que ela é bem característica, né, na criptococose, é importante a gente também diferenciar da esporotricose. A esporotricose também pode formar essa lesão, tá? Temos também histoplasmose, temos que diferenciar na forma cutânea de neoplasias, temos que diferenciar de abscessos, né, granulomas formados, por exemplo, por corpo estranho. Então é importante a gente diferenciar dessas doenças, esses são os principais, tá? Quando a gente fala de neurológico, né, acaba sendo aquele exame neurológico completo, existem muitas doenças que acabam sendo diferenciais, mas como nessas formas mais comuns, né, a forma cutânea, a forma respiratória, a gente acaba diferenciando, consegue diferenciar pela citologia desses principais, tá bom? Em relação ao tratamento, ele é realizado principalmente através da administração de antifúngicos sistêmicos administrados por via oral, e ele pode ou não estar associado também a um tratamento tópico, também com antifúngicos. Esse tratamento tópico, né, a gente utiliza bastante na criptococose cutânea, então a gente faz o tratamento sistêmico, né, com antifúngicos orais, associado ao tratamento tópico. Quando tem lesões muito grandes, granulomas muito grandes, drenando bastante secreção,
Às vezes a gente pode realizar também a remoção cirúrgica para auxiliar no tratamento. Então faz a remoção cirúrgica ali daquele granuloma, faz o tratamento tópico, pós-cirúrgico, mas esse tratamento ele é sempre muito importante a gente lembrar que ele costuma ser bem demorado, tá? No mínimo a gente acaba utilizando esses antifúngicos por 30 dias, acaba precisando da colaboração do proprietário. Quando tem a lesão cutânea, precisa de curativo, mais de 2 vezes por dia. Então a gente precisa de bastante paciência nesse tratamento. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Preparei com muito carinho para vocês, é um tema que eu gosto bastante. Então vocês podem ver o nosso resumão lá no Instagram. Vai lá, curte, comenta. Aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe o seu comentário, tá? Fala se vocês gostaram, se vocês não gostaram, comente aqui, tá? E também eu vou pedir para que vocês vão lá no nosso site, quem se interessou, né, pelo tema, nós vamos deixar para vocês um material para vocês baixarem em PDF. Nós produzimos um e-book bem legal para vocês, onde a gente fala até um pouco mais do que eu falei aqui. Tem umas coisas bem escritinhas, tá tudo escrito lá para vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem ligados, se inscrevam no canal para vocês não perderem nada da nossa trilogia. Tá muito legal, nós estamos produzindo várias aulas legais para vocês. Se vocês quiserem também aproveitar, deixar aqui embaixo outros temas que vocês gostariam de ver por aqui, deixa aqui embaixo, deixa sua opinião aqui pra gente, tá bom? Beijo, até a próxima.